Olá pessoal, então começando aqui outro vídeo. Vocês viram aí, eu estou só fazendo uma introdução aqui, porque eu quebrei esse vídeo, essa sequência de vídeo em dois, porque fica muito grande, né? Lembra lá no comecinho, no primeiro vídeo, quando eu falei assim que eu não sabia quantos vídeos ia ter? Justamente é por essa razão, porque a gente quer passar tanto detalhe que quando a gente vai editar o vídeo a gente vê que ele ficou grande. Então vocês vão ver aí na sequência, né, eu explicando aí sobre as prensas, sobre a prensa C, sobre a prensa Turret, né? Aqui a gente tem a Turret da Lia, aqui a gente tem a Turret da Centor. Então a gente vai fazer uma sequência assim, mostrando as prensas e como operar as prensas. Claro que não vai dar para entrar em detalhe, senão o que a gente já está achando que vai ficar grande ficaria muito maior ainda, né? Dando continuidade aqui, vocês viram que eu tirei a prensa, a Turret T9 daqui e pus para frente a prensa C. Só pra gente, eu vou falar dos meus modelos e depois a gente vai deixar uma foto aí das que a gente não tem para estar falando de cada uma. Então essa daqui é uma prensa tipo C. Bom, é óbvio porque que ela chama tipo C, né? Porque o formato dela lembra a letra C do alfabeto. Essa prensa, a gente pode se dizer que das prensas ela é a mais simples que tem, no seu formato e na sua simplicidade. Existe também a prensa O, quando ela é toda fechada aqui, seria como se fosse dois Cs, um de frente para o outro. Vou ver se eu deixo uma imagem aqui do lado da prensa tipo O. A prensa C e a tipo O, elas são muito parecidas, né? Que elas trabalham aqui com a configuração simples, onde cada operação você tem que fazer individualmente. Por exemplo, se eu vou desespoletar, eu coloco aqui o desespoletador, né? E aí eu faço eu desespoleto, né? Aqui nessa prensa, inclusive, eu fiz uma adaptação e coloquei o espoletador aqui, ó. O primeiro DAI, o que ele faz? Ele calibra e desespoleta. Então eu colocaria ele aqui. Aqui a gente está com o calibrador total da Centor, mas eu colocaria aqui o primeiro DAI, que desespoleta e calibra. Então eu faria isso. Vamos supor que eu vou fazer 50 munições. Eu vou ter que pegar os 50 estojos, calibrar e desespoletar todos eles. Aí eu retiro a ferramenta, eu vou espoletar. Existe algumas formas de fazer isso, né? Tem tanto desespoletador tem manual, como tem espoletador manual também. Você pode espoletar que nem aqui, que foi colocado esse espoletador aqui, onde eu coloco a espoleta aqui e faço o espoletamento aqui, ó, né? Coloco a espoleta aqui. Tem um outro sistema que você coloca uma ferramenta aqui e você coloca o shell holder, sai daqui e vem para cima. Eu vou ver se eu coloco aqui do lado também, né? Chama RAM Prime. E você acaba colocando, em vez do estojo aqui, você coloca aqui em cima, tá? Então, olha só, todo o processo, eu não vou falar de tudo isso aqui, isso vai ficar para um outro vídeo que a gente vai gravar no canal, falando das diferenças das prensas aí, como trabalhar. É mais para vocês entenderem que tudo que eu vou fazer nessa prensa, eu tenho que colocar a ferramenta, faço todas aquelas operações, depois eu tiro, coloco a outra ferramenta, né? Existe aí umas prensas que tem a bucha de troca rápida, onde você consegue colocar a ferramenta aqui, o DAI, sem ter que ficar rodando, né? Porque para eu tirar essa ferramenta, vocês viram rapidinho aí, mas demora até eu fazer rosquear isso aqui tudo, regular, né? Existe, que nem esse caso aqui, você trava aqui a porca através desse parafuso. Tem outros modelos que é borracha, né? Mas a gente tem esse trabalho de ficar mudando
cada ferramenta que eu vou usar aqui. Essa prensa é boa? Claro que é. Ela cumpre o propósito para que ela foi, pelo que ela foi fabricado? Claro que sim. Por que eu adquiri essa prensa? Só por curiosidade. Porque eu usava esse calibrador numa turret que eu tenho. E ele começou a estragar o cabeçote, porque você faz força aqui. E o cabeçote da turret, ele é de alumínio e tal, né? Eu já falei isso em outros vídeos do canal. E aí eu acabei adquirindo essa prensa, porque eu tinha ali Turret Classic, e eu não queria estragar ela. Eu adquiri essa, uma prensa da Centor, toda em aço, né? E muito robusta, e essa daqui aguenta a pressão, essa daqui não quebra não, tá? Então olha só, a prensa C, qual é o objetivo dela, né? Ela é uma prensa single, toda a operação é feita. A prensa tipo O também, ela é uma prensa single. O mesmo processo que você faz numa prensa C, você vai fazer numa tipo O. Ó, agora foi rapidinho para vocês aí, mas eu tive que tirar a prensa C que estava aqui e colocar a prensa Lee Turret Classic. Essa prensa foi a primeira prensa que eu comprei. Usei ela durante muito tempo, né? Eu comprei ela em 2022, na Shot Fair de 2022. Eu comprei ela lá, né? E ela me serviu, é uma prensa boa, né? Qual é a diferença das prensas que você sai que não são Sigon mais para essas prensas tipo torre? Qual que é a diferença da prensa C que eu tenho aqui para esse tipo de prensa aqui? É que as ferramentas, os dies, eles já ficam todos aqui dentro. Eles ficam todos aqui. Inclusive, né, o polvorímetro. Esse polvorímetro aqui é um polvorímetro automático. Ele precisa ser colocado aqui na prensa, rosqueado, né? Esse é um polvorímetro da Centor também, né? O que acontece? Esse polvorímetro, para ele trabalhar, ele tem que ser pressionado aqui embaixo, através do estojo, e ele vai abrir aqui, ó, e vai colocar a pólvora. Então a diferença da prensa C, dá para usar o polvorímetro automático na prensa single, de estágio único? Dá. Dá para você usar um polvorímetro lá sem problema nenhum. Quando você vai para uma prensa que ela é torre, por que ela fala torre? Porque ela tem uma torre aqui, né? Ó. Deixa eu pegar um aqui, ó. Vou pegar um cabeçote aqui. Qual é a vantagem desse modelo aqui? Você pode deixar os dies aqui, as matrizes, já reguladas aqui, e você troca. Esse cabeçote ele sai daqui, né? Então eu tenho mais 2 cabeçotes desse para poder ficar trocando os calibres quando você precisa recarregar. Então a vantagem para essa daqui é que eu não preciso fazer desespoletar tudo e calibrar, né? Guardar lá os estojos, depois trocar a ferramenta, como é numa prensa single, para uma prensa torre. Aqui as ferramentas já ficam todas aqui. Eu coloco aqui a operação e vou fazendo ela sequencialmente aqui, né? E no caso da torre, ela tem um giro, a indexação dela é feito através da alavanca. Eu não preciso virar esse cabeçote com a mão. Ele vira conforme eu já vou fazendo a sequência. Eu desespoletei, faço o giro, eu desespoletei e calibrei. Aí eu faço a abertura de boca e coloco a pólvora. Depois eu faço o assentamento aqui, né? Não está na ordem aqui, é mais só para explicar o modelo. E a indexação, quer dizer, o giro dela aqui é feito através dessa rotação desse eixo que tem aqui no centro, ó. Quando ele desce aqui, ele faz esse giro. Então, é óbvio, né, que a produção dessa prensa em relação à prensa single, ela é muito maior. Quando você vai por uma prensa dessa daqui,
a sua produção ela se torna muito maior do que a outra. Há relatos que você consegue fazer 50, é claro que isso vai variar. Quando a gente fala em quantidade, qual a quantidade de munições que uma prensa single faz? Qual que é a quantidade que uma prensa de cabeçote, as turret, faz? Isso vai depender muito de quem está operando essa prensa e da forma que ela escolheu trabalhar. Então, se você fizer ela toda, desespoletar tudo, tem gente que já usa um desespoletador manual, né, ou um espoletador manual, então isso acaba, não é que agilizando, mas o processo fica diferente do que a prensa foi feita. Então, quando você que está me assistindo, que está entrando na recarga, você precisa observar esses pontos. Quanto tempo eu vou? Eu acho que talvez essa é uma das perguntas chaves quando você vai comprar uma prensa. Quanto tempo eu estou disposto para fazer as minhas munições? Quanto tempo eu quero perder para estar fazendo as minhas munições? Porque muita gente fala uma coisa, que fazer munição é terapia, né? Tem outras pessoas que já gravaram falando a respeito disso. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto, mas é claro que toma um tempo razoável, porque você tem que parar, não é uma coisa que você pode fazer fazendo outras coisas, você tem que prestar atenção, então você tem que ter muita atenção quando você vai fazer recargas de munições. Então, não é algo que dá para você estar fazendo e estar fazendo outras coisas simultaneamente, porque você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Então você tem que pensar muito nisso. Qual é o tempo que eu vou querer perder, entre aspas, fazendo munição? Se eu estiver operando com uma prensa single, de estágio único, eu vou demorar muito mais para fazer a munição. Se eu optar por uma prensa de torre, um cabeçote, a produção vai ser maior, né? Há relatos que uma prensa C, né, eu nunca peguei a minha prensa C aqui e fiz, sei lá, 50 munições para ver quanto tempo que eu ia demorar, né? Como eu tenho as outras prensas, eu acabo usando as outras prensas. Mas há relatos que uma prensa C você faz 50 munições em 1 hora. Numa prensa turret dessa, de 100 a 150. Por que eu falo que depende muito de quem opera? Eu consigo, depois de bastante treinamento, de bastante coisa, fazer 200 munições por hora aqui, tá? Então, mas é porque eu faço de uma determinada forma que eu consigo fazer isso. Eu procuro falar que assim, todo mundo começa na recarga, em qualquer coisa, ouvindo os conselhos dos outros, seguindo o que o fabricante manda, fazendo ali a sua recarga daquela forma. Depois você vai se adequando à sua realidade e ao seu jeito. Você vai procurando se adequar e criando um mecanismo para facilitar a sua vida aqui, a sua operação. Bom, pessoal, trocamos a prensa aqui, agora a gente está com uma prensa torre também, de torre, né? Ali a prensa turret. O turret é porque ela é uma prensa de torre também, né? Essa daqui também tem o seu cabeçote, ela não está bem presa aqui, então ela vai ficar chacoalhando aqui. Então, olha só, ela tem um cabeçote aqui, por que T9? Porque ela tem 9 furos para colocar ferramenta. Isso possibilita eu trabalhar com 3 calibres simultaneamente aqui. Então eu tenho aqui um calibre 357, eu tenho aqui o calibre 380 e eu tenho o calibre 9mm aqui. E tudo regulado, embora eu só tenha 2 polvorímetros, mas ou eu posso trabalhar aqui com a canequinha, que não é muito viável, ou tiro essa ferramenta e passo o polvorímetro daqui. É claro que óbvio que aqui a gente vai ter que regular o polvorímetro com a pólvora de acordo com o calibre que a gente está usando, trocar também, substituir aqui pelo propelente que você vai usar, mas já é uma mão na roda.
né? Então, sem contar que eu não preciso ficar trocando o cabeçote. No caso dessa prensa aqui, quer dizer, eu faço, vou falar só como que é feito o processo aqui. Aqui eu tiro a espoleta, né, desespoleto, calibro, coloco, abro a boca do estojo, coloco a pólvora. E aqui eu faço o assentamento e o crimp do estojo, né? Eu volto para cá e começo uma operação de novo. Então você vai fazendo a alavancagem aqui e vai fazendo a operação aqui, ó. Então depois que você, como eu falei quando eu estava outra prensa aqui, tudo é uma questão de se adaptar com aquele equipamento que você está usando. Então, é claro, quando eu peguei essa prensa eu estranhei um pouquinho no começo, mas agora eu já consigo desenvolver aqui, fazer bastante munição aqui, né? Nunca marquei assim como eu fiz na Turret, porque as ferramentas ficam todas aqui reguladas. Inclusive eu acabei mexendo aqui, né? Depois eu vou ter que acertar tudo isso aqui. Mas outra facilidade que essa prensa tem é que se eu quiser trabalhar com ela aqui, no caso aqui, né, no caso do 9mm, isso aqui é um calibrador total da Century. Ele faz a mesma operação que o primeiro die. Ele desespoleta, é que aqui está sem o pino, aqui também está sem o pino, porque eu desespoleto na mão. Mas se tivesse o pino aqui, ele faz o desespoletamento e já calibra o estojo. Então nessa prensa aqui, como o cabeçote dela é bem reforçado, eu não tenho problema para usar esse calibrador quando eu quero. E tem essa vantagem, né, de você poder usar o calibrador para fazer a primeira função e fazer as demais, né? Quer dizer, faz o desespoletamento, a calibração dele aqui, você coloca a pólvora, abre a boca do estojo, coloca a pólvora e faz o assentamento e o crimp. Bom pessoal, nós estamos chegando no fim desse vídeo. Eu estou editando, está ficando grande, a gente corta e vamos dar uma sequência aí. Vou só finalizar aqui. A gente não tem um modelo H, mas eu vou deixar aqui no canto aí uma foto da prensa modelo H, porque a gente não tem essa prensa. E também vou deixar na descrição do vídeo um link de um canal de um amigo nosso, o Eduardo, que ele desenvolveu um método de recarga com essa prensa aí, que inclusive quem vende um desses modelos H é a Recarga Matic. Eles estão aí no mercado há 1000 anos também, lá a empresa do nosso amigo lá, o Eloir. Esse amigo nosso, o Eduardo, ele tem essa prensa tipo H, ele desenvolveu, como eu falo para vocês, a gente se adequa à nossa realidade. Você começa fazendo a recarga de um jeito, depois você vai incrementando, colocando uma coisa aqui, outra ali, vai se adequando à sua realidade e você acaba desenvolvendo aí com uma prensa C, com uma prensa tipo H, tipo O, com uma Turret. Então tá aí, era isso a sequência do vídeo. Agora no próximo vídeo nós vamos falar sobre as prensas progressivas. Por isso que eu cortei o vídeo agora e a gente vai falar sobre as prensas progressivas. Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo, né? Ficou um pouquinho longo, né? Mas a gente quis assim explorar um pouquinho de cada prensa, e olha que a gente não falou tudo. Então muito obrigado, dá um like, né? Compartilha com um amigo, deixa uma crítica construtiva, sempre uma crítica construtiva, ela é sempre muito bem-vinda, e até o próximo vídeo.